Mas a gente entendeu na última pregação que é somente através da palavra de Deus que nós somos abençoados, porque Deus, através da sua palavra, reparte o que está nele a nós. Ele reparte da sua essência, do seu caráter a nós. Ele nos permite agirmos da maneira como ele é. E eu terminei a pregação declarando uma frase que diz que um homem de Deus não tem a palavra como opção a ser seguida em sua vida, mas a tem como a razão de sua vida. E hoje eu quero falar para vocês sobre o fundamento oração. Quero falar sobre oração. Diga comigo, oração. É algo bem lindo que o Senhor falou no meu coração nesses dias. E eu confesso para vocês que eu não consegui sair do livro de Gênesis. Deus tem falado profundamente comigo através dos 3, 4, 5 primeiros capítulos do livro de Gênesis. E eu tentei fugir desse livro para falar sobre oração. Pensei nos evangelhos, na vida de Jesus. Mas Deus falou, não, eu quero que você pregue sobre oração olhando para Gênesis. Eu falei, então, beleza, então fala. Eu não sabia nem por onde começar, nem de onde partir, nem de que ideia ter. E o Senhor começou a trazer coisas ao meu coração. Mas antes de começar a falar sobre este tema, eu quero cantar uma canção que eu gosto bastante, para que o Espírito Santo possa trabalhar e mexer os nossos corações também. A gente vai falar nessa noite sobre algo que é essencial para a nossa vida como cristão. E que você entenda isso, que você deixe o teu coração preparado, amém? Para essa verdade, amém? Oh, aleluia, Jesus. Quando a música esmorece, vocês conhecem? E o resto desaparece. Cante então. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Custa, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração, meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência estou voltando. És tu, estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Senhor,
Tu és suficiente para nós. Mesmo que tudo caia ao nosso redor, Pai, mesmo que tudo desapareça, nós, Senhor, queremos nos achegar a Ti, Jesus, porque Tu és suficiente para nós, Jesus. Tua presença é suficiente para nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Se a palavra de Deus nos abençoa e reparte aquilo que está em Deus a nós, eu creio que a oração conecta tudo que está em Deus, ou seja, conecta Deus a nós. A oração, ela permite que a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito se conectem a Deus. Quando oramos, eu creio que reconhecemos a soberania de Deus e nos tornamos vulneráveis a Ele. Nos tornamos completamente dependentes a Ele. A palavra orar significa, no latim, vem uma palavra do latim que significa, de orare, significa falar, rogar, invocar. Numa perspectiva bíblica, a palavra orar, ela significa também falar ou invocar a Deus. Falar ou dirigir-se a abordar por um nome, chamar pelo nome. Num sentido mais simples, de uma maneira mais simples, orar significa falar. Orar igual a falar. Então, quando vamos orar, estamos falando. É isso, é simples desse jeito. É a gente que complica, é a gente que muda o tom da voz, é a gente que engrossa a voz, é a gente que tenta tornar isso algo complicado e bonito e rebuscado, usar termos ou posturas ou jargões, né? Jargões religiosos. Ô pai, ô meu pai. Quem fala isso? Vocês conhecem o cara, né? As pessoas acabam complicando a oração, mas diga assim comigo: orar é falar, falar é orar. Orar é falar com Deus. Numa perspectiva cristã, orar, falar com Deus. Em Gênesis capítulo 4, versículo 26, você pode abrir a tua Bíblia, a gente vai ficar basicamente em alguns versículos de Gênesis capítulo 1, talvez o 2, 4, 5, a gente vai trilhar nesses capítulos e eventualmente vamos citar outros textos para fundamentar aquilo que eu tenho para falar nessa noite. Mas Gênesis capítulo 4, versículo 26, a palavra diz: também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, diga comigo assim, começou-se a invocar o nome do Senhor. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. É aqui que você encontra a primeira menção de uma palavra que remete à oração na Bíblia. É a primeira vez que a Bíblia cita a respeito de oração, uma palavra que remete à oração, porque orar também significa invocar. Começou-se a invocar o nome do Senhor. Enos, esse versículo cita Enos. Na época de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Enos vem da linhagem de Sete, o filho da compensação. Sete significa compensação, Enos significa homem. A gente já falou aqui na mensagem anterior, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que quando Deus criou o homem, Ele abençoou o homem. Ele abençoou. O primeiro ato, a primeira palavra de Deus para o homem foi uma palavra de bênção. E Ele disse para o homem: encha, subjugue e domine. Encha, subjugue e domine. Acho que vocês ouviram isso na última pregação, certo? Amém? E viver no Éden, podendo desfrutar da presença de Deus, da presença plena de Deus, era fantástico. Com todo esse poder que Deus tinha dado para o homem, era algo sublime. Eu creio nisso. Eu creio que no Éden o homem experimentou a forma mais plena da oração, porque Deus lhe tinha dado autoridade, Deus tinha repartido de quem Ele era com o homem estava com Deus, o homem tinha comunhão com Deus. Então eu creio que no Éden o homem desfruta da plenitude da oração. É óbvio que se você olhar entre Enos e a criação, você não vai encontrar essa palavra oração, nenhuma citação da palavra orar.
Mas se orar é falar, e se falar é orar, Adão e Eva oravam o tempo todo, porque eles falavam com Deus, eles se comunicavam com Deus, eles conversavam com Deus, Deus se encontrava com eles na viração do dia. E se orar é falar, no Éden, um homem puro, vivendo num ambiente de prazer, tinha o privilégio de falar livremente com Deus, o Criador de todas as coisas. E no Éden, antes da queda, Deus era o centro de todas as coisas, e todas as coisas giravam em torno de Deus. Deus era a prioridade no Éden, Deus era tudo, Deus era o centro, Ele era o Criador. Tudo funcionava perfeitamente no ambiente que Deus criou, porque Deus era o centro. No Éden as coisas funcionavam perfeitamente, porque Deus era o centro. Repete uma frase comigo: as coisas funcionam perfeitamente quando Deus é o centro. Diga comigo: as coisas funcionam perfeitamente quando Deus é o centro. Gênesis capítulo 1, versículo 31, a Bíblia diz: e Deus viu que tudo o que havia feito, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Diga assim comigo: muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Se você pega o significado da palavra muito e bom, a palavra muito aí significa abundância, grande quantidade, extremamente, grau elevado. Isso é só a palavra muito. A palavra bom significa excelente, próspero, amável, considerado valioso. Então Deus olhou para tudo que Ele tinha criado, e Ele viu que tudo estava abundantemente excelente, em grande quantidade de prosperidade, extremamente valioso. Havia um grau de amor em tudo que Ele tinha feito, porque tudo era muito bom. Agora eu quero te fazer uma pergunta: você gostaria de morar num ambiente como este? Você gostaria de estar num lugar como esse? Você gostaria de andar com um Deus Criador de todas as coisas, num lugar onde as coisas eram muito boas? E não foi Adão que disse isso, não foi Eva que disse isso, não foi a serpente nem um papagaio, foi o próprio Deus que viu que tudo o que Ele tinha feito era muito bom. Pode, agora pode. Ele está tentando aqui me pegar aqui, estou brincando. Desculpa aí, Jojo, a próxima vez eu fico mais parado. Agora sim. E além disso, o homem podia falar com o Criador de tudo isso, quando ele quisesse. Ele tinha livre acesso ao Criador, o poderoso, o Deus onipresente, onisciente, onipotente. Ele tinha acesso para falar com Ele quando Ele quisesse. Eu creio que nesse ambiente orar a Deus era algo fantástico. Eu creio que neste ambiente orar a Deus, falar com Deus era algo fantástico, era algo inigualável, era algo tremendo. Mas entre esse texto que a gente leu do nascimento de Enos e essa criação perfeita de Deus, acontece algo que muda a relação da humanidade com Deus. Entre o tempo que começou sem invocar o nome do Senhor e a criação perfeita de Deus, entre essas duas coisas, acontece algo que muda a relação da humanidade com Deus, e é o pecado. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. O homem estava no Éden, vivia em liberdade, por isso que eu creio que ele podia desfrutar da mais pura e perfeita presença de Deus. Não havia nada entre o homem e Deus. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 25. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Não havia vergonha, não havia sem vergonhice, não havia malandragem. Havia pureza nas relações humanas e na relação com Deus. O homem não tinha do que se envergonhar. Eles caminhavam em liberdade e tinham prazer em falar com Deus, alegria em conversar com Deus. O homem estava centrado em Deus, vivendo plenamente a sua imagem e semelhança de Deus. Mas em Gênesis capítulo 3, o homem peca. O homem, ou a criação de Deus, desobedece. Ao invés de falar com Deus, decide falar com o diabo. Deus conhecia todas as coisas, todos os aspectos da criação podiam ser explicados diante da presença de Deus. Ao falar com Deus, todas as dúvidas eram esclarecidas, porque ao estar com Deus, tudo fazia sentido.
Não só no Éden, mas hoje, quando nós falamos com Deus, quando nós nos comunicamos com Ele, nós encontramos o sentido para tudo que existe neste universo e além do universo. Mas o homem decide falar com o diabo. E é nessa hora que o pecado entra e corrompe a humanidade. E agora eu quero ler isso que Deus trouxe ao meu coração, porque eu creio que a oração, a partir deste momento, passa a ter uma nova definição, uma nova característica, uma forma de entendimento diferente do que antes da queda. E eu escrevi assim: eu creio que a partir deste acontecimento, a oração passa a não ser mais somente um ato de prazer e uma experiência fantástica, mas uma ação que traz Deus ao centro, numa posição prioritária em nossas vidas. Eu creio que a oração não é mais, depois da queda, um momento só algo prazeroso, algo fantástico, mas a oração, ela traz Deus ao centro de todas as coisas e coloca Ele na prioridade das nossas vidas. Eu vou explicar o porquê disso. Eu quero chamar aqui, pode vir o Estelo, vem cá o Douglas com seu penteado lindo, sempre bem penteado. Eu não sei como consegue ficar assim, cara. É muito bonito. Grisalho. George Clooney. Antes da criação, ele é o cara certo para simbolizar o pecado. Vai falar mal dos outros. Antes da criação, fica aqui, Estela, pode sentar, senta que o pecado não entrou. Não havia nada entre o homem e Deus. O homem podia desfrutar da presença plena de Deus, caminhar pelo jardim e orar e falar. Se orar é falar, falar é orar. O homem podia orar constantemente com Deus, ou a Deus, ou com Ele aqui, trocando ideia, falando sobre projetos, sobre como as coisas aconteceriam ali no Éden. Mas, em Gênesis capítulo 3, o pecado entra, e algo é colocado entre o homem e Deus. E a partir deste momento, a oração não passa a ser mais simplesmente um ato de prazer, ou um ato espontâneo do homem, mas passa a ser uma decisão de colocar Deus no centro de todas as coisas. Passa a ser uma decisão de colocar Deus como prioridade nas nossas vidas. Quando eu oro, quando eu me conecto a Deus e entendo quem Ele é, quando eu me concentro em falar com o Criador de todas as coisas, eu estou tirando isso de lado e eu estou trazendo a ordem às coisas como elas eram antes. Obrigado, gente. Uma salva de palmas para eles aí. Diga assim comigo: orar é priorizar Deus, colocando no centro da minha vida. Fala bem forte: orar é priorizar Deus, colocando no centro da minha vida. Agora eu quero que você entenda o que significa a palavra prioridade. Prioridade. A palavra prioridade significa a condição do que é primeiro em tempo, ordem e dignidade. Condição do que é primeiro em tempo, ordem e dignidade. Quando oramos, tomamos a decisão de colocar Deus em primeiro lugar no nosso tempo, na nossa ordem e na dignidade de nossas vidas. Quando oramos, decidimos colocar Deus em primeiro lugar no nosso tempo, na ordem das coisas da nossa vida. Ele é prioridade. E na dignidade. Se você quer esticar um pouco mais a palavra dignidade, o significado da palavra dignidade é honra, autoridade e nobreza. Quando você ora, você coloca Deus no topo do lugar de honra, de autoridade e de nobreza da sua vida. Porque orar é priorizar Deus, e se você prioriza Deus, você coloca Ele em primeiro lugar no seu tempo, na ordem das coisas da sua vida e na dignidade. Autoridade, nobreza, honra. Por isso eu creio que a oração resgata a relação do Éden, pois coloca novamente Deus no centro de todas as coisas. Ele era o centro de todas as coisas no Éden. Não existia nada mais poderoso ou sublime. E quando nós oramos, nós trazemos a ordem das coisas novamente. Quando eu oro com entendimento, é como se eu estivesse dizendo: Deus, o Senhor tem prioridade em tudo que sou. Quando eu acordo, eu penso em Ti, porque no meu tempo,
o Senhor tem prioridade. Quando eu acordo, quando eu tô ciente do que vai acontecer no meu dia, em algum momento do meu tempo, o Senhor vai ter lugar. Eu sei que eu tenho que trabalhar, eu sei que eu tenho que estudar, eu sei que eu tenho que fazer várias coisas, mas o Senhor tem prioridade no meu tempo. Não existe nada que eu faça, não existe atividade nenhuma que supere a minha vontade e desejo de separar um tempo para Ti, porque Tu és prioridade no meu tempo. Tu és prioridade na ordem das coisas. O Senhor está no topo da lista de tudo que eu mais desejo nessa vida. Tu és o meu desejo número 1. Tu és o que existe mais digno na minha vida. Eu quero Te honrar. Tu és aquele que tem a posição maior de autoridade na minha vida. Mas para a gente entender um pouco mais esse conceito, o princípio de que orar é colocar Deus em primeiro, eu quero compartilhar com vocês o que acontece pós a queda. Pós a queda, Adão e Eva têm 2 filhos. Um se chama Caim, o agricultor, e outro Abel, o pastor de ovelhas. Caim, o agricultor, e Abel, o pastor de ovelhas. Abra a tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 5. Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 5. Gênesis capítulo 4, 3, 4 e 5. Versículo 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. No primeiro culto da história, onde os homens têm a oportunidade de terem um tempo com Deus e de trazer sua oferta para Deus, no primeiro culto da história, a oferta já é um problema, um pepino. Não é só hoje que as pessoas brigam ou reclamam para ofertar. Já era um problema. Caim e Abel foram ter um tempo com Deus e compartilhar de sua presença, e eles decidem levar uma oferta a Deus. Caim, em outras traduções, diz que ele leva alguns produtos da terra. Ele leva alguns produtos da terra. Caim, ele vai à presença de Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que fez tudo. Caim já tinha ouvido histórias do seu pai. Adão já tinha falado tudo que Deus tinha feito, e ele tem a oportunidade de chegar diante desse Criador de todas as coisas, para falar com Ele, para orar a Ele. Mas a Bíblia fala que ele leva algumas coisas. Eu quero que você se lembre do que a gente acabou de falar de prioridade em tempo, ordem e dignidade. Caim tem a oportunidade de estar com Deus, mas Deus não é prioridade em sua vida. Deus não é prioridade no seu tempo, na ordem das coisas, na dignidade. Ele tem um momento, uma hora está marcada, ele sabe que ele vai encontrar o Criador de todas as coisas. Ele sabe que ele vai ver aquele que é o Deus Altíssimo. Eu posso imaginar qual foi a atitude de Caim, talvez. Aqui eu quero só usar exemplos, trazer para os dias de hoje. Hoje eu estou corrido, eu vou encontrar Deus daqui a pouco, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho terra para arar, semente ainda para lançar, eu vou levar as coisas, o que eu tenho aqui. Eu posso, fazer uma comparação com os nossos dias atuais. Tem culto hoje, meu Deus, vai correr, eu não vou no culto, deixa para outro dia, não, hoje eu não vou ler a palavra, eu estou tão cansado. Eu tenho tanta coisa, Deus, você vai entender. Eu tenho tanta coisa para resolver aqui embaixo, nesse mundo. E o Senhor vai entender, não dá, eu não vou conseguir fazer algo de qualidade para o Senhor. Não dá, sabe por quê? Sabe qual é a resposta de quem tem essa atitude? A resposta certa é que Deus não tem prioridade em tempo, em ordem e dignidade nas nossas vidas, muitas vezes. Caim leva algumas coisas para Deus, sua oração não estava centrada em Deus, Deus não era a prioridade, mas talvez as suas necessidades fossem o foco. Sua oração revela o que está dentro do seu coração. E no coração de Caim, Deus não era prioridade. E a Bíblia fala sobre isso. Se você for lá para Judas, corre lá para Judas capítulo 1.
Talvez você nunca abriu Judas, primeira vez da tua vida. Eu vou até deixar você abrir, então. Vai atrasar um pouco minha palavra, não pode abrir lá. Judas, você abriu a primeira vez da sua vida, Judas. Tem Judas na Bíblia. Judas capítulo 1, versículo 11 e 12. E aí Judas está denunciando os falsos mestres, homens que não criam em Jesus, não temiam, rejeitavam Cristo, não criam nele. Judas, eu sei que está difícil, mas você vai chegar lá. Que página que está aí, gente? Versículo 11. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro. Diga comigo, buscando o lucro. Não precisa continuar. Caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Não vou falar das outras histórias aí não, senão a gente vai perder muito tempo. Fica aí, vai pesquisar depois o que foi o erro de Balaão e a rebelião de Corá, tá? Versículo 12. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. Diga assim, são pastores que só cuidam de si mesmos. Duas frases importantes. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o próprio lucro, buscando o próprio benefício, colocando como prioridade as suas vontades e os seus desejos, esquecendo que orar é trazer Deus para o centro de todas as coisas, colocando Ele como prioridade das nossas vidas. Quando Deus não é a prioridade da nossa oração, a nossa oração perde o valor. A nossa oração se torna vazia, oca, sem vida, porque ela não cumpre o propósito que Deus tem para ela. Em Gênesis capítulo 4, versículo 5 fala sobre isso. Mas Deus não aceitou Caim, em primeiro lugar Caim, porque o coração dele estava corrompido. Porque o que interessava para Deus era Caim, o seu coração. E depois a Bíblia fala, e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. Nesse momento da oferta, Caim e Abel estavam na mesma situação, ambos oprimidos, ambos envolvidos pelo pecado, como a gente mostrou aqui. Entre Caim e Abel, entre os dois estava o pecado. Entre Abel e Deus havia o pecado, entre Caim e Deus havia o pecado. Eles estavam na mesma condição. Havia um espírito contrário, havia algo contrário. Eles estão oprimidos pela mesma situação. Uma luta travada no coração destes dois homens, pois eles nasceram sob o pecado. Olha o que diz, eu não preciso abrir, eu vou só ler os versículos, são 4 versículos que eu vou ler, você só anote as referências por causa do tempo. Gálatas 5,17 diz, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito, um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Romanos 5,19, logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Hebreus 12,1, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Hebreus 12,4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Esses dois homens estavam envolvidos por pecado, estavam na mesma condição diante de Deus. E o que eu quero te dizer nessa noite é que o pecado quebra a ordem das coisas, o pecado tenta nos afastar, o pecado nos afasta de Deus. E Caim e Abel estavam na mesma situação. Caim se achega a Deus com o coração corrompido. Eu quero chamar alguém do teclado para subir ali, que nós já estamos na reta final. Caim se achega a Deus com o coração corrompido. Deus rejeita Caim e depois sua oferta.
Gênesis capítulo 4, versículo 7. Você pode abrir em Gênesis capítulo 4, versículo 7, porque você vai ver que a sequência da história revela ainda mais o coração de um homem que não tinha Deus como centro de todas as coisas. A sua oferta revela o que estava no seu coração. Como Deus estava em sua vida. E a sequência da história só reforça onde Deus estava na vida de Caim. Então olha só o que está escrito ali em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Esse texto é a primeira menção da palavra pecado na Bíblia. A primeira vez que aparece a palavra pecado na Bíblia está em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus abrindo os olhos de Caim, Deus exortando Caim, cuidado, o pecado jaz à porta. E a palavra pecado aí no hebraico, eu não sei a pronúncia correta, mas ela se escreve chatá, C-H-A-T-T-A, chatá. E o significado dessa palavra é errar, perda do direito, perder-se, afastar-se do caminho. A palavra pecado significa errar, perda do direito, perder-se, afastar-se do caminho. O pecado nos afasta do propósito de Deus e quebra a ordem das coisas. O pecado nos impede de nos conectarmos com Deus. O pecado atrapalha a nossa conexão plena e pura com a presença de Deus, porque ele nos afasta de Deus. Ele quebra o propósito original das coisas, ele quebra a ordem de Deus para as coisas. E a ordem de Deus é essa, que o homem viva em comunhão com Ele, que o homem seja um com Ele, mas ao pecar o homem quebra a ordem de todas essas coisas, e traz um desajuste à sua vida. A sequência dos versículos vão falar que Caim se torna o primeiro homicida da história da humanidade. Ele assassina o seu irmão, ele mata o seu irmão e se torna o primeiro homicida, porque ele decide erradamente. Ele se afasta da presença de Deus. E a primeira atitude de Caim, depois que ele mata o seu irmão, não é falar com Deus, não é buscar, não é se arrepender, porque ele já podia ter feito isso em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Não, ele não faz isso. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 16, diz que Caim, olha só o que a Bíblia fala. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Então Caim afastou-se do Senhor e foi viver em Nod. Sabe o que significa Nod? A palavra Nod ou Nod, sei lá como fala estranho aí, terra de fuga, vagar de um lugar para o outro, peregrinação, terra de fuga, vagar de um lugar para o outro, ou seja, instabilidade, peregrinação, andar sem sentido, sem propósito, andar sem meta. Caim peca, se afasta de Deus e ele vai para uma terra cujo significado é instabilidade, cujo significado é fuga, porque quando pecamos e não nos arrependemos, não trazemos as ordens, não retomamos a ordem das coisas, nós fugimos, nós vamos para uma terra de instabilidade. Então você pode olhar para mim e falar: pastor, por que as coisas não acontecem na minha vida? Porque parece que eu oro e nada se faz. Porque talvez você esteja vivendo em Nod, a terra de fuga, de instabilidade, porque você ainda não se arrependeu, porque você ainda não se conectou e as coisas estão em desordem. Quando eu estou vivendo em pecado e não numa vida de arrependimento, a minha vida se torna Nod, a minha vida se torna instável, a minha vida se torna um lugar de fuga, de peregrinação, sem destino, sem propósito. Eu vou caminhando para qualquer lugar, de qualquer forma. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que a oração pode trazer a ordem na sua vida, que orar pode trazer uma novidade de vida para você, porque a orar com o coração intenso e conectado com Deus, você o está colocando em prioridade na sua vida. Nós precisamos entender a essência de todas as coisas. Nós temos que parar de fazer as coisas religiosamente, como trocamos de roupa, ou andamos de um lugar para o outro, como dirigimos o carro e passamos a trocar as marchas sem pensar.
temos que parar de viver o Evangelho desse jeito, nós temos que parar de orar desse jeito. Nós precisamos entender que quando nós chegamos na presença de Deus, nós estamos falando com o Criador de todas as coisas, aquele que fez os céus, a terra, o mar, e quando temos entendimento disso, nós trazemos a ordem de novo das coisas. Nós trazemos a ordem do Éden. O pecado tira Deus do centro e coloca o homem no centro. A decisão de Caim foi colocar Deus como mais uma de suas responsabilidades. Deus não era a prioridade em sua vida. Por isso ele pecou. Por isso que ele errou. Desde a sua oferta até o homicídio do seu irmão, o que Caim está revelando é que Deus não é o centro de todas as coisas. Que em seu culto, que em sua oração, Deus é mais uma atividade, mais uma tarefa diária, mais uma obrigação. Enquanto entendemos que a leitura da palavra e a oração é uma obrigação, nós não desfrutaremos da plenitude de Deus, que está em Deus. Nós não vamos desfrutar. Enquanto orar e ler a palavra é algo penoso, doloroso, nós não experimentaremos a plenitude de Deus em nossas vidas, experimentaremos a parcialidade por misericórdia que Ele tem de nós. Porque o desejo dele não é que vivamos algo parcial da sua presença, mas que vivamos a plenitude de quem Ele é, de que restauremos a ordem do Éden e possamos encontrá-lo face a face, falando com Ele. Mas quando nós olhamos para Abel, Gênesis capítulo 4, versículo 4, Abel por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. No culto de Abel, Deus era a prioridade. Ele restaura por meio de sua oferta a ordem das coisas. Ele estava vivendo a opressão do pecado, a dor de ser tentado, de ser levado por sua alma, por sua carne, mas ele decide por meio da sua oferta trazer a ordem das coisas novamente. A sua oferta, Deus, é prioridade em tempo, em ordem, em dignidade. Eu fico pensando, Abel sabia que ia se encontrar com Deus assim como Caim, mas ele pensa, eu quero aqui só parafrasear Abel, pensando, hoje eu vou me encontrar com Deus. Meu pai contava as histórias sobre esse Deus, falou como Ele fez todas as coisas, como Ele criou o céu, como Ele criou os pássaros, como Ele criou as águas, como Ele criou os alimentos para que nós comêssemos. Nós pecamos sim. Meu pai contou essa história para mim, mas hoje eu vou encontrar o Criador de todas as coisas. Eu preciso oferecer o melhor que existe dentro de mim para Ele. Ele é tão grande e eu tenho o privilégio de me encontrar com Ele. É como se Ele estivesse falando, Deus, embora o pecado tente me envolver e me oprimir, o meu desejo é que em minha oferta, em minha vida, você seja o primeiro, você seja a prioridade. Na oração de Abel, Deus era o centro. Deus é o centro. Se Deus é a nossa prioridade, a nossa reação natural será orar a Ele, será falar com Ele. E essa é a oração poderosa, pois está fundamentada nele e não em nós. A oração poderosa é aquela que está centrada em Deus, e não em nossas necessidades. Nós o buscamos por aquilo que Ele é, por sua plenitude, por sua grandiosidade, não porque somos miseráveis, estamos desejando coisas, mas não, porque sabemos que ao nos conectarmos com Ele, Ele vai repartir quem Ele é conosco. Por que a oração de um fariseu, conhecedor da palavra de Deus, foi diferente da de um publicano, um cobrador de impostos, corrupto para muitos? Em Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Olha só o que a palavra de Deus diz. E aqui, Jesus estava cutucando os fariseus. E olha o que ele fala no versículo 9. Olha o que a Bíblia fala no versículo 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça.
a alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, para falar com Deus. Um era fariseu, conhecedor da palavra de Deus, douto nas escrituras, e o outro era um publicano, um cobrador de impostos, um ladrão, um corrupto para muitos daquela época, porque eles faziam isso, roubavam, extorquiam as pessoas. Versículo 11, o fariseu em pé orava no íntimo, dessa forma: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Versículo 12, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, e mais eu sou tudo, eu sou muito bom. Versículo 13, mas o publicano ficou à distância. Ele ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E eu lhes digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Deus é o centro da oração deste publicano. Deus está no centro da oração deste homem. Quando Deus é o centro das nossas vidas, nosso desejo sempre será falar com Ele. Falar com Ele antes de tomarmos decisões importantes. Falar com Ele antes de falarmos com pessoas. Falar com Ele antes de falarmos com o líder de célula. Falar com Ele antes de falarmos com o supervisor. Falar com Ele antes de falar com o papai, com a mamãe. Falar com Ele antes de falar com Ele antes que as nossas emoções nos dominem, falar com Ele antes que o pecado nos afaste dEle mesmo. Porque quando Ele está no centro de todas as coisas, a nossa reação natural sempre será falar com Ele. Se não falamos com Ele, precisamos falar com o papagaio, o periquito, o vizinho, meu papai, minha mamãe, meu titio, minha vovó. Estou falando diminutivo, porque muitos ainda precisam crescer, estão vivendo ainda a infantilidade do Evangelho, esperando que o corpo trema, que um anjo desça, que arrepiça o pelo do teu braço. Deus pode fazer tudo isso, mas às vezes Ele não fará nada, e mesmo assim você vai caminhar, porque você tem certeza que Ele é o centro de todas as coisas. Não foi isso que Caim fez. Por isso o pecado que estava à porta dominou e atingiu toda a sua posteridade. Você não vai encontrar o nome de Caim em nenhuma genealogia que aponte para Cristo Jesus. Você não vai encontrar na genealogia de Caim nada que aponte para Cristo. Sua geração foi corrupta. Lameque, o 7º homem da linhagem de Caim, foi um homem promíscuo, o primeiro homem poligâmico, certo? Essa palavra poligâmico? Da história. Um homicida ainda mais terrível que Caim, porque ele disse, não sei o versículo agora para falar, mas que ele iria que a vingança dele seria 70 vezes 7 sobre uma pessoa. Um homem intolerante. Este foi Lameque, o 7º homem da linhagem de Caim. Se você começa a estudar os homens da linhagem de Caim, você vai ver a mesma história. Homens que não tinham Deus como centro, porque o seu pai não teve Deus como centro. Gênesis capítulo 4, versículo 25 diz: novamente Adão teve relações com sua mulher, ele deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Aquele que vem para dar continuidade ao legado de Abel, cria filhos que têm Deus como centro.
Abel é morto, mas vem Sete, o filho da compensação. E ao estudar a linhagem desses homens, você vai entender que esses homens, essa genealogia é diferente. Ela produz homens que têm Deus como centro. Olha só o que a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 4, 26. Eu volto a ler o versículo que eu li a primeira vez hoje. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Porque essa é a geração que vem após Abel. A geração que tem Deus como centro. A geração que copia os atos do seu pai, que tem Deus como centro. Nessa linhagem nasceram homens como Enoque. Gênesis capítulo 5, 23, 24. Olha o que diz em Gênesis 5, versículo 23 e 24. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Quero que os músicos subam aqui. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Cara, eu sei que talvez sejam dias onde Deus não vai mais me tomar. Eu nem estou aqui falando que Deus me leve aqui. Eu quero ficar aqui com os meus filhos. Se Ele quiser me tomar, que me tome. Talvez Deus não vá arrebatar mais ninguém. Talvez Deus não vá levar mais ninguém, sugar aqui para cima. Mas o que eu tenho orado nesses dias é para que eu possa ouvir, para que eu possa viver na minha vida o que Enoque viveu, ao ponto de falar assim: oh Deus, e andou o Wagner com Deus e não apareceu mais, os seus desejos não apareceram mais, as suas vontades já não são mais, as suas angústias não são mais, porque Deus é o centro da sua vida. E andou Estelo com Deus e não apareceu mais Estelo, ele sumiu porque Cristo cresceu e ele tem diminuído, e Deus o tomou para si. Talvez você não vai ser arrebatado fisicamente, mas Deus pode te tomar para Ele, cara. Que esse seja o desejo do teu coração, que Deus te tome as tuas angústias, tome as tuas tristezas, tome os teus desejos carnais. E a oração tem a capacidade de fazer isso nas nossas vidas. Quando oramos, colocamos Deus no centro e nós estamos dizendo: Deus, toma a minha vida para Ti, Jesus. Toma tudo que eu sou para Ti, Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 28 e 29. Outro homem da linhagem de Sete, aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe, e esse Lameque, é uma coincidência, tem o Lameque de Caim e o Lameque de Sete. O Lameque de Caim foi promíscuo, foi intolerante, foi assassino, mas o Lameque da linhagem de Sete foi o homem que gerou o único homem encontrado justo na terra, e o nome dele é Noé. O Lameque de Sete, cujo coração tinha Deus como centro, gera um filho que será usado por Deus para trazer a salvação sobre a terra, um homem que aponta para Cristo. E olha que a Bíblia fala: deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causado pela terra que o Senhor amaldiçoou. Se você for para o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 23, abre lá, nós não vamos ler tudo. Lucas 3, 23. Lucas 3, a gente vai ler o versículo 23. E a gente vai ler o versículo 36, 37, 38. Versículo 23 de Lucas 3 diz: Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era, conforme pensavam, filho de José, que era filho de Eli. E aí vão traçando toda a genealogia de Jesus, até chegar lá no versículo 34,
Fala filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Serug, filho de Reu, filho de Peleg, filho de Eber, filho de Selá, filho de Cainã, filho de Arpaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malael, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Porque a genealogia de Sete, que vem depois de Abel, aponta para Cristo, tem Cristo como centro de todas as coisas. A oração da família de Sete e de Enos tem Cristo como centro de todas as coisas. E quando nós temos uma geração, quando nós temos um coração que coloca Deus como centro de todas as coisas, a nossa vida só pode apontar para um lugar, para Cristo. E se nossa vida aponta para Cristo, nossa vida aponta para aquilo que é eterno e que não está preso a esses dias. Uma geração que ora, invoca a Deus com entendimento, colocando no lugar certo, no lugar de prioridade, em tempo, ordem e dignidade. Queria que você ficasse em pé comigo.